Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para te abençoar. E eu peço a tua ajuda, peço que você venha nos ajudar a pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a fim de nós proclamarmos as suas virtudes. Nós não fomos tirados das trevas à toa, pelos nossos lindos olhos, fomos tirados de lá para nós anunciarmos as boas novas, aquilo que o nosso Deus tem de maravilhoso para nós e para aqueles que o buscarem. Então, nos siga nesse canal, siga-nos, compartilhe esse vídeo, comente, deixa um comentáriozinho aí, curta, comente e compartilhe. Triplo C, curta, comente, compartilhe e nos siga também, que Deus ele vai te abençoar. Pode ter certeza, você nos seguir, nós seguimos de volta, tá bom? E o nosso endereço é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. Tem um botãozinho preto, clica no botão, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Pessoal, preste atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. O que nós temos visto hoje em dia, muita religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é aquelas pessoas que priorizam local, igreja. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja B, da igreja C, da igreja D. Mas é difícil a pessoa falar, eu sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus, porque a igreja não vai salvar ninguém. A gente fica vendo como eu particularmente, Birajara, eu não concordo muito com essas Tem pregações motivacionais? Sim. É necessária uma pregação motivacional? Sim, mas não sempre a pregação motivacional. Nós temos que fazer as pessoas entenderem que elas têm que olhar para a sua vida e ver o porquê que as coisas estão dando errada. Por que não funciona? Por que não está dando? Por que está dando errado? Por que eu sou de Deus? Por que a minha vida está na mão de Deus? Por que eu sou fiel a Deus e as coisas dão errado? Por quê? Por que eu estou com a vida na mão de Deus? Porque eu sou fiel a Deus? Por que eu ando no caminho de Deus? Está tudo amarrado, está tudo trancado, está tudo dando errado. Ou seja, existe uma coisa aí antagônica, né? Uma coisa que não está batendo, não é verdade? Uma vez que a palavra de Deus não falha, uma vez que o próprio Deus não falha, a Bíblia diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte, ele diz assim, que Deus é luz e que não existe nele treva alguma. Se eu digo que tenho Deus e ando nas trevas, eu sou mentiroso. Amém, pessoal? É isso que diz a palavra de Deus. Deus é o quê? Luz. Se eu digo eu tenho Deus e eu ando nas trevas, deixa eu só confirmar aqui rapidinho, para não estar falando um capítulo nem um versículo errado para você. É isso mesmo, capítulo 1:5. Então, o que acontece? Olha o que diz aí no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 7. Eu estava meditando agora de manhã. Jeremias, capítulo 7. Abra aí a Bíblia, por favor. No livro de lá no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 1, versículo 7. O que eu tenho sempre pregado é que a igreja não salva ninguém. O templo, as 4 paredes propriamente ditas, não salva ninguém. Amém, pessoal? Amém? E nem abençoa assim que eu digo, eu entrei naquela igreja e a minha vida mudou. Se você entrou naquela igreja e a sua vida mudou, foi porque você deu ouvido à palavra de Deus. Foi porque você praticou a palavra de Deus. Não foi as 4 paredes, não foram as 4 paredes. Não foi a denominação que mudou a sua vida. O que muda a vida de uma pessoa é Deus. Não tem outro que possa mudar a sua vida. Não tem outro que possa transformar a sua vida a não ser Deus. Amém? Não, aquela igreja ela é maravilhosa, ela é boa. Eu entrei lá e minha vida mudou. Mudou porque você entrou lá e praticou a palavra de Deus. Toda igreja que prega a palavra de Deus e a pessoa pratica, a pessoa vai ter a vida mudada. Não é a placa da igreja que vai mudar a sua vida. Amém? Jeremias capítulo 7. Acharam? Capítulo 7. O templo. Olha o que Deus fala através de Jeremias. Jeremias 7. É o quê? Não, Jeremias capítulo 7. Não, eu estou falando 7 agora. Oh, meu Deus do céu. Que vontade de questionar a gente. 7, capítulo 7.
Se falei um, falei enganado. Não é assim. Jeremias capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Amém? Amém? Muito bem. Então diz assim: o templo não protege a nação iníqua. O templo, as quatro paredes propriamente ditas, não pode nos salvar. Não pode nos salvar. Está escrito aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, está escrito. O que ele diz aí? Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte a porta da casa de quem? Do Senhor. E faça o quê? Proclama, prega, anuncia ali esta palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Amém? Então, olha para o bispo, o que Deus falou? Jeremias, vai lá, fica na porta lá. E todas as pessoas que passarem por aquela porta, você vai falar para elas. Todas as pessoas que entrarem para adorar a Deus, você vai pregar para elas. Amém? Você vai falar para elas, tá? Que o templo, ele não vai proteger ninguém. Aí a pessoa está com a consciência assim, tranquila, né? Não, pelo menos eu sou errado, mas pelo menos eu vou para a igreja. Tudo bem, Deus falou que vinde a mim como estás, correto? Mas não permaneça como estás. Você entra errado, mas você não vai permanecer errado, porque Deus veio para os errados, Deus veio para o pecador, mas não é para nós permanecermos no pecado. Aí ele diz o quê? Olha só, preste atenção. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O que ele fala? Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Deus fala, se conserta, porque a razão pela qual as coisas dão errado é essa, pessoal. Não tem nenhum outro motivo. O motivo é a pessoa permanecer no erro. Por que as coisas dão errado? Porque a pessoa permanece no erro. Porque a pessoa não é humilde para reconhecer, poxa, peraí, gente, isso é uma coisa lógica. Eu estou fazendo uma coisa, presta atenção. Eu estou agindo de um jeito, eu estou agindo de uma forma, eu estou procedendo de um jeito, e as coisas estão dando errada. O que eu preciso fazer? Mudar. Se eu estou fazendo de uma forma, se eu estou fazendo de um jeito, eu tenho que mudar, porque eu estou vendo que aquele jeito que eu estou agindo, que aquela forma que eu estou agindo, que aquela maneira que eu estou procedendo não está funcionando. Se não está funcionando, é porque tem alguma coisa errada, é porque exige uma mudança. Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente vem buscar Deus? Eu vivi 18 anos na minha vida no mundo, 18, que eu me converti com 18 anos. Amém? Esses 18 anos, eu vivi de uma maneira que eu achava que era certa, mas era infeliz, mas eu sofria, eu vi que estava dando errado. Aí o que eu fiz? Vim para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu falei assim, não quero compromisso, só quero frequentar a igreja, vim aqui, dar meu dízimo, minha oferta e ir embora. Continuou tudo dando errado, porque eu só mudei o local que eu estava frequentando, mas os meus procedimentos, as minhas atitudes não foram transformadas. Mas chegou um tempo que eu falei, não está dando certo, eu tenho que fazer da maneira certa, correta. Aí eu mudei. Quando eu mudei, quando eu me conscientizei que aquilo que eu estava fazendo não estava dando certo e eu mudei, então tudo mudou. Falei, então a maneira certa é essa aqui. Porque se eu comecei eu mudei a fórmula, eu mudei a maneira, eu mudei a estratégia e começou a dar errado, falei, então eu vou insistir aqui. Começou a dar certo, falei, então eu vou insistir aqui. Porque começou a dar certo, então é porque eu estou no caminho. Então olha para a tua vida e veja isso. Se você está agindo, se você está procedendo, está dando tudo errado, não entra nessa de que a pessoa fala para você, é provação, vai mudar, você tem que passar pelo processo, você tem que suportar o processo, porque aí fica essas conversinhas fiadas para a pessoa não mudar de vida. Porque ele fala aqui também, olha só, o que ele diz aqui, o que diz aí no versículo 4? O que diz aí, Sani? Não confieis o quê? Em palavras falsas, dizendo,
Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é Ele. Não fica confiando em palavra falsa, não. A palavra falsa é aquela que quer cobertar teu erro. A palavra falsa é aquela que não induz você a mudar. A palavra falsa é aquela que te apoia e fala, não, você está certa, porque isso vai passar. Você está entendendo? Essa é a palavra falsa. A palavra verdadeira é o quê? O que Deus falou? Emenda o teu caminho. Conserta as tuas obras. Se você se emendar, se você se consertar, porque a gente colhe o que planta, gente. A gente colhe o que planta. Ah, porque meu pai pecou, minha mãe pecou, minha avó pecou, meu tataravô pecou, então está respingando em mim. Negativo. Negativo. Você não vai pagar pelo erro do teu pai, nem da tua mãe, nem do teu avô, da tua avó? Ninguém. Você não. A não ser que você seja menor de idade e dependa dele. Está sob a responsabilidade dele, sob a tutela dele. Então, enfim, se ele sofrer, você vai sofrer junto. Todo mundo vai sofrer junto. Amém? Caso contrário, você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pela sua vida. Eu não tenho. Por que eu vou pagar pelo erro do meu pai? Por quê? Por quê? Quer dizer que Deus é assim? Ah, mas o que é? Porque Deus está me punindo. Não, Deus não está te punindo, não. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio e falou, olha, o caminho certo é esse aqui. Se você quiser seguir, vá. Se não quiser, vai acontecer isso aqui se você seguir esse caminho aqui. Esse caminho aqui vai trazer isso, isso e isso. Esse caminho aqui, e esse caminho aqui vai trazer isso, isso e isso. Escolhe aí o que você quer. Glória a Deus. Amém? Aí o que mais? Mas, olha só. Aí eu acabei de falar, ó. Mas se deveras o quê? Emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o quê? A justiça, cada um com o seu próximo. Que mais? Se não oprimirdes o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Ó, eu estou na igreja, eu conheço a palavra de Deus, eu falei que eu me converti, eu falei que eu entreguei minha vida para Jesus. Então o estrangeiro é aquele que está lá fora, eu não posso oprimi-lo. Tem pessoas que oprimem o estrangeiro, que nada, se não é da igreja, nem fala com a pessoa que não é da igreja. Não tem gente que é assim? Esse é o religioso, que faz distinção. Ah não, porque ele é do espiritismo, da macumba, você vai tratar mal. Ah, não aceita ele não aceita essa pessoa não. Não, essa pessoa não pode trabalhar com você não, essa pessoa não pode ficar com você não, essa pessoa não pode entrar na tua casa não. Não pode, a gente não pode fazer. O próprio Deus não faz essa distinção de pessoas. Você tem que pegar o Espírito Santo que está em você, você que é luz, faça o seguinte, se essa pessoa entrou no teu caminho, alumia ela. Faça o Espírito para ela. Mostra Deus para ela. Não mostra o contrário não, para ela ficar oprimida não, ou para vaciná-la contra Jesus, não. Mostra Deus, mostra o poder de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Se essa pessoa está aqui no meu caminho, então eu vou fazer o seguinte, já que ela está aqui no meu caminho, eu vou ganhar ela para Jesus. Eu vou converter ela. Ah, mas ela é toda errada. Amém. Mas eu vou converter essa pessoa. Não oprimiu quem? O estrangeiro, o órfão. O órfão é aquele que não tem pai, né? Não tem um montão de gente aí que não tem pai? E a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar. Derramar sangue inocente, como eu falei, quando você vacina uma pessoa contra Jesus. Tem uma pessoa que fala, que quero saber de Jesus nada. Estou vendo esse crente aí, fazendo um montão de coisa errada, que quero saber nada. Quantas pessoas têm vacinado seu familiar contra Jesus? Tem derramado sangue inocente, vai pesar na tua mão. Então a gente tem que dar testemunho, diga glória a Deus. Nós temos que mostrar Deus na nossa vida. Que mais? Derramar sangue inocente neste lugar. Nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Então tudo que eu fizer de ruim vai ser para o meu próprio mal. Se eu for injusto, se eu for desobediente, se eu mentir, se eu fazer coisa errada, isso aí vai recair sobre quem? Sobre mim, para o meu próprio mal. E vos farei, aí sim, olha o que Deus falou, se você largar tudo isso, se você não praticar essas coisas erradas, eu vos farei habitar onde? Neste lugar
na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras o quê? Falsas, que para nada vos aproveita. Por isso que eu falei para você, tem pessoas que só falam só motivacional, só prega a palavra motivacional. Deus é contigo, tua vida vai mudar, você vai vencer, aleluia, tu é de Deus, você não sei o que, isso é um processo, isso é não sei o que. Mas fala como é que a gente tem que seguir a Deus para dar certo. Fala como é que a gente tem que fazer para dar certo. Como eu tenho que proceder, como eu tenho que agir, como eu tenho que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que ter gratidão no meu coração para tudo que Deus está fazendo na minha vida, que eu tenho que ser obediente à palavra de Deus, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser temente, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que mostrar Deus na minha vida. Não é apenas botar a plaquinha de evangélico, ficar caindo, ficar pulando, ficar rodopiando, não. Mostra Deus, uma coisa simples. Amém? Uma coisa simples, mostra Deus. Caráter, personalidade, o que está dentro do teu coração? Porque quando a gente faz isso, quando a gente age assim, porque essa é a nossa função, ser testemunha, não é isso? Que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Glória a Deus. Testemunhar Jesus não é só a pessoa saber que você está na igreja, não. Testemunhar Jesus é o teu procedimento lá fora com aquelas pessoas, tanto dentro como fora da igreja. Diga glória a Deus. O que é isso? Furtais, olha aqui o que ele fala: furtais, matais, cometeis adultérios, jurai falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Aí tu ouve o que? Tu é de Deus, né? Mas eu não posso dizer, porque eu tenho que ver o fruto. O fruto é que vai mostrar se você é ou não. Não é você estar com a Bíblia debaixo do seu braço, ou você andar todo ataviado, que vai dizer que você é de Deus, ou que você frequenta a igreja, ou que você está pregando a palavra de Deus. Ah, você está no altar, você está pregando, você é de Deus. Não quer dizer nada. Não quer dizer. Porque Jesus que ensinou isso a nós, não é para nós julgarmos segundo a aparência, né? Olhar para a pessoa e falar, não. Mas nós temos que julgar pela reta justiça de Deus. É o fruto que identifica uma árvore. Porque Jesus falou que é impossível uma árvore boa produzir um fruto mau. E nem uma árvore má produzir um fruto bom. É impossível isso. Não tem como. Amém, pessoal? Não é impossível. Será que esta casa que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Quem está entendendo aqui, por favor? O que nós entendemos com isso? Que nós temos que mostrar que tipo de comunhão nós temos com Deus. Que nós temos que entender que não é frequentar um lugar que vai mudar a minha vida. Quero que você entenda. Eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa às vezes frequenta um lugar e fala, eu vou para aquela igreja que minha vida vai mudar. Se você está nessa aqui, não praticou a palavra de Deus, não foi fiel, não obedeceu, não andou no caminho de Deus, você ir para outra igreja, se você fizer a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. Uma vez eu atendi, já que eu falei isso para vocês, eu atendi em São Paulo uma mulher, pastor, eu vim aqui na sua igreja, falou para mim, já fui na igreja tal, A, B, C, não vou falar nome, fui na igreja A, B, C, D, E, F, G, H e J. Minha vida não mudou, agora eu estou vindo aqui na tua igreja para ver se minha vida vai mudar. Eu falei assim, ó, se a senhora fizer a mesma coisa que a senhora fez nas outras aqui, vai continuar do mesmo jeito. Eu falei, desculpa dizer para a senhora, se a senhora não praticar a palavra de Deus, se a senhora... Aí abri a Bíblia, fui lá em Tiago 1, 25, fui lá em Tiago que fala que a gente não pode ser um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, né? Aí fui falando para ela da palavra, falei, você tem que viver,
Se a senhora não viver a palavra de Deus, não é a igreja que vai salvar a senhora, não é a igreja que vai curar a senhora, não é a igreja que vai abençoar a senhora. A senhora tem que entender que não é a igreja, quem faz isso é Deus. E se a senhora não tiver uma comunhão com Ele, se a senhora não for fiel a Ele, se a senhora não botar a vida na mão dEle, se a senhora não andar no caminho dEle, independentemente de placa, de igreja, a tua vida vai continuar a mesma coisa. Amém? A minha igreja não é maravilhosa não, que vai mudar a tua vida. Que vai mudar a tua vida aqui nessa igreja é Deus. E Ele vai mudar. Mas a igreja não tem nem expressão. Tem igreja aí de mais expressão, né? Linda, grandona, aquela lá vai arrebentar. Pode ser um palácio. Mas se tu não praticar lá dentro a palavra de Deus e não for fiel a Deus, vai continuar a sua vida destruída. Porque o que muda a vida de uma pessoa é a sua entrega a Deus e fazer o que é correto. Amém? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja até meio com a sua fé abalada, você esteja até meio frustrado, porque você está numa igreja há tantos anos e a sua vida está ruim. Não culpe igreja, não culpe pastor, não culpe bispo, apóstolo, não é ninguém. Você tem que fazer o que tem que ser feito, que é ser fiel a Deus, que é obedecer, que é andar no caminho de Deus, que é cumprir a palavra de Deus, aí a tua vida vai mudar. Porque o templo não protege a nação iníqua, o templo não protege, nem salva. Entendeu? Não fique aí, ouvindo essas baboseiras aí no teu ouvido. Faça o que é correto diante desse Deus. Busque a Ele de coração, do fundo da tua alma, que tu vai ver que a tua vida vai mudar. Tá bom? @Birajara Oliveira 55, se inscreva no canal. Botãozinho preto, clica aí, se inscreva. Curta, comente, compartilhe. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Uma linda e forte para o nosso Deus. Bem forte. Amém?